O tema de hoje é: somos a justiça de Deus em Cristo. Primeiro que eu quero compartilhar com vocês é compreendendo o ato de justiça que nos tornou justos. Precisamos compreender o ato de justiça que nos tornou justos. Romanos capítulo 5, versículo 17 a 19, está escrito assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quem diz amém? Aleluia. Queridos e amados irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é um pecador, meu irmão e minha irmã? Você é um pecador porque você peca, ou você peca porque é um pecador? Sim, você peca porque é pecador. E por que você é pecador? O texto que nós lemos em Romanos capítulo 5, 17 a 19, explica que nós somos naturalmente pecadores, nos tornamos pecadores por causa do pecado de um homem, que foi o primeiro homem, portanto, o nosso pai, é o pai da nossa raça, o nosso pai, nosso primeiro pai humano. Então, nos tornamos pecadores por causa do pecado de Adão. Mas como assim? Alguém pode questionar: por que eu me tornei pecador por causa do pecado de Adão? Isso é explicado na Bíblia por um princípio que é chamado princípio do representante. Adão, lá no Éden, foi designado por Deus como representante da raça. Deus separou aquele homem ali e disse: você é o representante da raça, você representará a raça humana. É como se Deus visse nele, nas suas costas, todos os demais seres humanos, todos nós, todas as gerações, todos os descendentes dele. Então, ali estávamos todos nós, representados por Adão, e era como se ele estivesse com todos nós, seus descendentes, nas costas. E se ele ali passasse no teste da obediência, nós todos passaríamos com ele. Se ele fosse reprovado, se não cumprisse as determinações divinas, nós estaríamos também reprovados com ele. Se ele falhasse, nós estaríamos também falhando junto com ele. Como de fato ele pecou, ele falhou, então ele decaiu do seu estado de pureza original e se tornou naturalmente pecador, vindo a gerar filhos e filhas igualmente pecadores, falhos. Dessa forma, o pecado veio sendo transmitido, passado de pai para filho, de geração em geração. Agora, eu pergunto: está claro para você por que você se tornou pecador? Quem diz amém? Está claro? Voltando ao texto de Romanos capítulo 5, versículo 19, vemos que o princípio do representante aparece de novo. Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então, o representante humano, o representante da raça, Adão, desobedeceu, e então muitos se tornaram pecadores, ou seja, toda a descendência dele se tornou pecadora. Mas assim também, olha aqui, olha o princípio do representante. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, escuta bem, vemos o princípio do representante aqui novamente na pessoa de Jesus, Jesus foi o nosso representante na cruz do Calvário. A palavra diz que ele obedeceu. Havia então uma determinação divina sobre ele. Ele deveria pagar o preço pela salvação da humanidade. Ele deveria representar a raça humana. De fato, ele era um ser humano,
ele veio à terra, nasceu de uma mulher, era homem e ele não havia pecado. A palavra diz que não pecou, ele não foi desregrado, não foi leviano, não foi pecador, tinha também a semente divina, era da semente divina, então ele não pecou e foi levado à cruz, né? E se ali na cruz ele pagasse o preço, fosse obediente à determinação divina de se entregar, de se render ao Pai, né? Se tornando ali réu, ele não tinha nada a ver com o nosso pecado, mas a palavra diz que se ofereceu ao Pai, vindo a se tornar pecado aos olhos do Pai. Por que veio se tornar pecado aos olhos do Pai? Porque ele se deu ao Pai para se colocar no lugar de todos nós pecadores, e ali o Pai, no momento que executou o seu juízo, seu castigo sobre ele, sobre a humanidade nele, sobre os pecadores nele, então o Pai estava vendo ele como réu, como sendo nós ali condenados diante dele e prontos para receber o castigo. Então, pelo ato de desobediência de Adão, todos nós nos tornamos pecadores, e pelo ato de obediência de Jesus na cruz, nós nos tornamos justos. Ora, Jesus foi ao sacrifício na cruz como nosso representante. Se o sacrifício dele fosse do agrado do Pai, fosse aceito pelo Pai, então nós receberíamos através dele o perdão, a salvação, a justificação. Mas se Jesus não fosse aceito, se o sacrifício dele não fosse perfeito, pleno, então, se fosse rejeitado, nós então estaríamos condenados e lançados no inferno para sempre. A palavra nos mostra que o sacrifício de Jesus foi de fato perfeito, agradou o Pai e nos trouxe completa redenção. Resumindo então, nós nos tornamos pecadores pela desobediência de Adão, e nós nos tornamos justos pela obediência de Jesus. Quem diz amém, aleluia? Então, pelo ato de obediência de Jesus na cruz, que é também chamado ato de justiça, é importante colocar isso, porque a Bíblia fala sobre ato de justiça. Então, o ato dele ali na cruz foi ato de justiça. Por que ato de justiça? Porque ele estava ali para cumprir as exigências de Deus, da justiça divina, que precisava punir os pecados da humanidade, que precisava condenar a humanidade nele, precisava castigar a humanidade nele, e também nele a humanidade foi absolvida, nele a humanidade obteve redenção. Então, se Jesus é justo diante do Pai, e de fato ele né? Então todos que creem nele recebem a sua justiça e são tornados justos. Mesmo fazendo muitas coisas certas, isso não muda o fato de que você é pecador. Mesmo deixando de pecar por um bom tempo, você não deixa de ser pecador. É como um pé de espinhos, né? Um espinheiro. Você pode tirar todos os espinhos do espinheiro. Por um tempo ele não tem espinho. Você pode até colocar a mão no caule assim, né? E deslizar a mão no caule do espinheiro, e não vai se espetar com nada, não tem espinho. Parece que o espinheiro não é mais espinheiro, mas ele ainda tem o potencial de produzir espinhos, né? Então ele é espinheiro. Então você pode até passar um bom tempo sem pecar, mas você é ainda pecador. Se olhar para você no sentido da sua natureza humana, da sua procedência de Adão, origem em Adão, se olhar que você herdou o pecado de Adão, então você é pecador. Agora, lhe faço uma pergunta, você se torna justo porque você faz atos de justiça sendo pecador? Você se torna justo porque você faz coisas boas sendo pecador? Absolutamente não. Muitos pregadores erroneamente afirmam que você se converte a Jesus
e se torna justo. Mas quando você peca, aí você se torna injusto. Você se converte a Cristo, então você se torna justo, ok. Mas aí você passa um tempo sem pecar, ok, você é justo. Depois você peca, não, agora não. Você pecou, então você deixou de ser justo. Isso está errado, não está de acordo com os ensinos do Novo Testamento. Não é verdade. Veja bem, aquilo que somos em nossa natureza adâmica não pode ser mudado por meio de disciplina rigorosa. Não adianta você adotar disciplina rigorosa, não adianta você adotar bons costumes, isso e aquilo. Isso não vai tornar você uma pessoa justa. Não é por aí que você se torna justo. Não é por aí que você se torna santo. Por outro lado, aquilo que nos tornamos em Cristo não pode ser mudado por causa das nossas falhas. Escuta bem, o que nos tornamos em Cristo para sempre, e não pode ser mudado pelas nossas falhas. Quem diz amém, aleluia? O que Adão fez lá no Éden foi suficiente para nos tornar pecadores. E o que Jesus fez na cruz foi o quê? Foi suficiente para nos tornar justos. Escuta bem, de maneira que mesmo quando falhamos, não deixamos de ser justos aos olhos de Deus. Escuta bem, vamos falar sobre o pecado. Nós nos posicionamos contra o pecado. Somos contra o pecado. Não usamos argumentos para autorizar as pessoas a pecar. Não estou aqui tentando passar argumentações, passar argumentos para que você tenha a liberdade de pecar, para que você possa viver no pecado. Não incentivo ninguém, não autorizo ninguém a viver de forma desregrada. Agora escuta uma coisa, você, por natureza carnal, por ser da natureza carnal de Adão, por ter a natureza de Adão, você é pecador. Você não pode esquecer que você tem esse lado ainda, né? Você é um pecador ainda. Agora, escuta bem, uma coisa é você viver no pecado, e outra coisa diferente é você cair em pecado. O cristão nascido de novo, o cristão que conhece a Cristo, o cristão que anda na luz da palavra, que tem o Espírito Santo movendo dentro dele, ele não tem a propulsão que ele tinha antes, para viver no pecado. Quando você não é cristão, você não é nascido de novo, você tem aquela propulsão para o pecado. Você vê lá fora, as pessoas, elas querem o pecado, elas buscam aquilo que é contrário a Deus, elas falam o que não devem falar, elas sentem coisas, sentem prazeres em coisas indevidas, coisas que são imorais, coisas que são danosas à vida da pessoa, mas ela não tem noção, ela deseja o pecado, ela vive pelo pecado, ela é pecadora, ela busca o que é pecado. É a natureza dela e ela está ali no mundo buscando satisfazer as suas necessidades, sua vontade carnal. Agora, depois que você converte, há uma mudança. Você não tem mais alegria em certas coisas, né? E naquilo que você tinha tristeza. Por exemplo, de estar na igreja, de ouvir a palavra, de adorar a Deus, de passar um dia com Deus, aí você passa a ter alegria nisso, você quer isso, você busca isso, você não tem mais aquela vida que você tinha antes, né? Que era propensa a errar, a pecar, a buscar as coisas imorais, as coisas imundas. Você agora quer buscar coisas melhores, coisas que tenham sentido, que tenham propósito, que tenham alegria verdadeira, que satisfaçam você profundamente. Então, uma coisa é você viver no pecado, outra coisa é cair em pecado. O cristão, ele não vive mais no pecado. Você nasceu de novo, você não vive mais no pecado, mas você ainda tropeça, você ainda falha no pensamento, nas palavras. Você falha, você erra, você tem ainda dentro de você a propulsão de cometer pecados. Não que você queira viver no pecado como antes, mas você ainda comete pecado. Agora, por que você comete pecado aqui e acolá, por acidente, por distração, você deixa de ser justo? Não, você não deixa de ser justo, né? Agora, escuta bem, eu sou pregador da santidade.
Quero deixar bem claro, eu prego a santidade. Já falei aqui, já preguei uma mensagem aqui sobre a santificação, como funciona a santificação debaixo da graça. Mas escuta bem, santidade por meio de autodisciplina, santidade por meio de imposições, regras humanas, costumes humanos, santidade por práticas religiosas, santidade por sacrifícios. Essa santidade, ela não é verdadeira, ela não produz transformação, ela é apenas um engano, é uma maquiagem, não é uma mudança real. Estudando a Bíblia, eu recebi o entendimento de que a verdadeira santidade, igreja, a verdadeira santidade, ela vem quando você descobre a sua posição em Cristo. Quando você descobre a sua posição em Cristo e você é levado a viver conectado à sua justiça. Quando você descobre a sua posição em Cristo e passa a viver linkado com a sua justiça, e vou explicar isso daqui a pouco, aí você passa a viver em santidade, você é levado a andar em santificação. Isso lhe dá o senso de aversão ao pecado. Você passa a ter um senso forte de aversão ao pecado, né? E passa a não cogitar mais pecar. Quando você peca, você fica triste porque você repara que descuidou, você repara que não refletiu, você repara que não fez a lição de casa, você não andou na luz da palavra, você percebe que errou. Mas aí você logo volta à posição que você tinha, você estava antes de pecar. Você passa então a viver novamente em comunhão e não deixa isso afetar você. Agora, se você pecou e continua pecando, e vai embora, e vai na ribanceira, e vai decaindo, e vai caindo, vai sujando, lameando, isso, aquilo, aí você de fato não teve uma experiência genuína de conversão e de novo nascimento. Se você teve uma experiência de novo nascimento, você não vai se deixar levar na lama, se deixar dominar pelo pecado, você vai botar freio, você vai buscar a graça e vai prevalecer. Isso vai acontecendo e você vai procurando sempre aprender mais e mais como se posicionar, e você vai rompendo e vai vencendo o pecado a tal ponto que chega um momento que o pecado não terá domínio sobre sua vida. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus. Bom, então, escuta bem, meu irmão e minha irmã, viver confiante que você é justo em Cristo não leva um verdadeiro crente a querer pecar livremente. Alguém às vezes pensa, peraí, se eu ficar nessa história, se eu ficar nessa crença de que eu sou justo em Cristo, mesmo quando eu erro, então eu vou errar e vou me permitir andar livremente no pecado. Mas eu quero dizer que acontece o contrário. O viver com o senso de que você é justo, viver confiante que é justo em Cristo, leva você a ter aversão ao pecado, leva você a ser livre do pecado e do complexo de culpa, porque o pior de tudo é o complexo de culpa. Você já reparou que quando a pessoa tem complexo de culpa, ela se lança no pecado mais ainda? Por que algumas pessoas cometem um pecado, às vezes assim um pecado tolo, uma coisa tola, e aí de repente ele sente a culpa por aquilo, vem a condenação na mente, aí ele se lança em outros pecados, Por que acontece isso? Porque o diabo conhece a natureza humana, ele sabe que quanto mais complexo de culpa há no coração do crente, mais e mais ele vai se lançar no pecado, e quanto mais pecado, mais acusação na mente, mais condenação do diabo, mais consciência pesada, mais fracassos. Então a pessoa vai quebrando a cara. Agora, se ele percebe isso, sente que não pode andar naquele rumo que está indo, não pode ficar naquele caminho, então ele vai botar freio. Se ele não tem força para botar freio, ele vai pedir o Espírito Santo, vai pedir a Deus, e Deus vai dar o poder, e logo ele volta de novo a ser lavado, purificado e mudado, e passa a andar novamente na luz da palavra. Lembra que o que Jesus fez para livrar aquela mulher pega em adultério do complexo de culpa?
Aquela mulher pega em adultério estava cheia de culpa, né? Os fariseus, os escribas acharam aquela mulher e levaram até Jesus. E eu fico imaginando que no caminho até Jesus, eles falaram muita coisa para aquela mulher. Você está vendo, sua sem vergonha, pegamos você em adultério. Você sabe que agora você vai ser condenada. A lei manda apedrejar quem é pego em adultério. A mulher pega em adultério não pode viver mais. Agora nós vamos levar você ali até um rabino chamado Jesus. Ele vai ter que confirmar a sentença, porque ele diz que segue a lei. Então nós vamos agora te apedrejar. Você não tem saída. Você é uma mulher vagabunda. Você é uma mulher impura. Você é isso, você é aquilo. Eu fico imaginando na mente daquela mulher um turbilhão de acusações. E a alma dela pesada, a consciência pesada. E o complexo de culpa crescendo dentro dela. Mas o que Jesus fez para tirar o complexo de culpa daquela mulher pega em adultério? João capítulo 8, João 8, 3 a 11, diz assim o texto: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, olha aí, agora o complexo de culpa passou para a mente dos fariseus e escribas, porque eles começaram a pensar nos pecados deles. E aí, o que aconteceu? Acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Observe que essa mulher adúltera, ela foi trazida até Jesus, né? E Jesus encarou a situação. E como foi que Jesus tratou essa mulher? Os fariseus e escribas já estavam tratando ela sob a ótica da lei, sob o legalismo, condenando, acusando, aumentando seu sentimento, seu complexo de culpa. Mas diante de Jesus, a situação mudou. Primeiro, Jesus tratou aquela mulher com graça, tratou aquela mulher com amor, com respeito, com dignidade, com favor, né? Depois de absolvê-la do castigo que lhe era devido, porque ela de fato merecia um castigo, segundo a lei, mas Jesus a absolveu do castigo. Você vê que Jesus, ele revelou a graça, porque se ele fosse se manter na lei, ele teria que apedrejar, teria que concordar que aquela mulher fosse apedrejada, ainda que ele a perdoasse. Já que a lei diz que tem que apedrejar, então apedrejem-na. Mas Jesus não cumpriu o castigo. Por que ele não cumpriu o castigo? Porque ele veio para absolver a humanidade do castigo, ele veio para nos livrar do castigo da lei. Então ele não condenou a mulher, removeu a culpa dela, removeu o complexo de culpa dela. Aquela mulher estava ali de cabeça baixa, ela não tinha alternativa, ela não tinha como se atrever a encarar aqueles homens que a acusavam, não tinha como ela erguer a cabeça. Então ela baixou a cabeça, aceitando a sentença de morte. Mas quando Jesus então olhou para os acusadores dela, né, e mostrou para eles que o problema não era só dela, que eles também eram pecadores e que eles não podiam se achar justos e santos para condenar aquela mulher, se eles não tivessem pecados, então que atirassem a primeira pedra. Tem alguém entre vocês sem pecado? Então atire a primeira pedra.
E diante ali de Deus encarnado, eles não tiveram a capacidade de fingir que não tinham pecado, e acabaram vendo o pecado neles mesmos, e viam que eles também eram merecedores de castigos. E então não puderam fazer nada, saíram, foram embora. Mas Jesus olhou para aquela mulher. Jesus olhou para ela e disse: mulher. Naquele momento aquela mulher levantou a cabeça, com certeza. Mulher. Jesus a tomou pela mão, a levantou e disse: ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Agora vem a libertação. Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Jesus disse: eu te absolvo, não te condeno, lhe dou meu perdão, te livro do complexo de culpa, te livro de toda condenação. Em resumo, primeiro, Jesus deu àquela mulher a dádiva da não condenação. Primeiro, Jesus não cumpriu a condenação, não condenou. Em seguida, ele a despediu com o poder de ir e não pecar. Olha só, muita gente fala assim: Jesus falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Espera aí, ele falou, mas primeiro Jesus removeu da vida dela o complexo de culpa, a condenação que aqueles homens colocaram, a condenação que a própria lei colocava, impunha. Então Jesus removeu, tirou o castigo, deu paz ao coração dela, deu dignidade a ela, ao olhar para ela, ao levantá-la. E depois Jesus disse: agora, porque eu não te condeno, eu te absolvo. Você pode ir sem qualquer condenação, e debaixo de uma vida sem qualquer condenação, você pode viver sem pecar. Mas com condenação você peca mais. Igual eu falei agora há pouco: se você tem complexo de culpa, está pecando, vai pecar mais, vai pecar mais, vai pecar mais. Você se condena, peca mais. Mas a partir do momento que você vive debaixo de libertação da graça, libertação da justiça de Deus, aí você passa a viver sem condenação, porque não há condenação mais. Nem quando você erra, você é colocado debaixo de condenação de novo. Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para a sua vida. Não vai existir mais condenação para você. Quem diz amém, aleluia? Então, é aí que entra a justiça de Deus. É aí que entra o ato de justiça de Deus em Cristo. Escuta bem o que eu vou falar, igreja. Escuta bem, ouça bem. Se entendermos a justiça de Deus na cruz, o pecado será coisa resolvida, o pecado será coisa vencida, o pecado ficará no passado. Se somos servos do pecado, somos livres da justiça. Mas se somos servos da justiça, somos livres do pecado. Como entender isso? Antes, em Adão, estávamos presos no cativeiro do pecado. Não importava o que fizéssemos, não importava o que conseguíssemos fazer de bom, continuávamos prisioneiros do pecado. Mas agora, feitos justos pelo ato de justiça de Cristo, somos prisioneiros da justiça. O que foi o ato de justiça de Cristo? Vamos entender agora o ato de justiça. A Bíblia diz que foi também ato de obediência, ou obediência de Cristo. Então, escuta bem, o que Jesus fez na cruz é chamado de ato de justiça, obediência de Cristo, ou ato da obediência de Cristo. O que foi esse ato de justiça? Escuta bem, Deus determinou julgar, condenar, castigar e ao mesmo tempo absolver a raça humana, a humanidade, na pessoa de Cristo. Então, na pessoa de Cristo, Deus fez ali um julgamento, Deus fez ali a condenação, Deus executou as penas dos nossos pecados, lançou sobre ele todo castigo. E também, ali no ato da justiça, no ato de justiça de Deus em Cristo, ele liberou perdão, liberou graça, liberou a bênção para que a humanidade fosse resgatada, reconciliada com ele, vivesse na sua presença. Todo aquele processo de sofrimento, de suplício, de dor, pelo qual Jesus padeceu, naquelas horas angustiantes ali na cruz, tudo aquilo foi resultado das exigências de Deus.
Tudo foi resultado das exigências da justiça divina. A justiça divina requeria que a humanidade fosse julgada, que a humanidade fosse condenada, que a humanidade fosse penalizada, castigada, que a humanidade fosse também, depois de Jesus submeter-se a todo esse processo, de receber, né, toda essa avalanche, né, de juízo sobre ele, também a humanidade viesse a receber graça, perdão, transformação, redenção, enfim, viesse a receber as bênçãos da salvação, né? Então Jesus passou por todo esse processo, e ali tudo que ele fez é chamado ato de justiça. Lá na cruz, naquele ato de justiça, Jesus conquistou para nós o perdão eterno. Escuta bem, igreja, Jesus conquistou para nós o perdão eterno. Jesus conquistou também a reconciliação com o Pai, a paz completa com Deus, o direito de sermos filhos de Deus para sempre, e a justificação que nos fez justos para sempre aos olhos de Deus. Sim, agora não importa o que você faça, não importa, se você está em Cristo, você é justo. Você é justo. O que Adão fez o tornou pecador. Todo mundo concorda. O que Adão fez nos tornou pecadores. Mas o que Cristo fez e nos tornou justos? Muita gente tem dificuldade de aceitar isso. Aí ele nos tornou justos, mas se erramos de novo, se pecamos de novo, perdemos a justiça, a justificação. Não é assim, não perdemos nada. Agora, o processo de santificação na nossa vida, ele vai durar a vida toda, né? Vamos passar muito tempo ainda, né, no processo de santificação, mas os nossos erros agora não nos tornam injustos, não nos condenam, eles precisam ser consertados, sim, precisam ser mudados, temos que acertar o alvo, temos que viver de acordo com a santidade divina. Mas isso é um processo também de consciência, de renovo, de transformação, né, de mudanças, de crenças, porque eu já expliquei aqui que o verdadeiro arrependimento é mudança de crença, mudança de crenças. Arrepender não é só sentir a dor do pecado, arrepender é você saber que o caminho mau tem que ser evitado, e você tem que andar num caminho novo, que as crenças erradas do mundo, as crenças erradas da religião, do que você seguia, tem que ser abandonadas, e você tem que seguir a palavra, tem que viver uma vida nova na palavra. Então, arrependimento é uma mudança de crenças, é uma mudança de valores, é uma mudança de rumo de vida, de tudo. Então, é mudança, né? Tem que haver mudança. Se não há mudança, não há arrependimento. O que pode ter havido é uma dor pelo pecado, um remorso, alguma coisa, e não arrependimento. Se houve arrependimento, no dia que eu arrependi, o que aconteceu comigo? Eu passei a não viver como eu vivia antes, eu passei a não buscar as coisas que eu buscava antes, eu passei a não falar as coisas que eu falava antes, eu passei a ter uma vida diferente. Não é que eu me transformei num santo perfeito, mas eu mudei meus valores, mudei o meu sistema de crenças, mudei a minha forma de encarar Deus, encarar a vida, encarar tudo, e passei a ter uma vida realmente nova. Então, isso é algo que tem que acontecer com cada crente convertido. Espero que tenha acontecido com você também. Quem diz amém, aleluia. Agora, o que Adão fez foi mais forte do que o que Jesus fez? Porque tem gente que fala assim: não, se você peca, você perde até a salvação. Perde até a salvação. Como assim? Não perde salvação. Porque o que Jesus fez foi mais forte do que o que Adão fez. Adão pecou, me fez pecador. Mas Jesus foi justo, ele foi santo, ele foi perfeito, ele fez o ato de justiça que agradou o Pai, ele foi à cruz, cumpriu as exigências da justiça divina e me tornou justo. Então, o que ele fez é mais poderoso. Eu sou justo para sempre. Eu sou justo para sempre. Outra coisa fundamental, para vivermos livres e abençoados, precisamos vencer a batalha na mente. Atenção, igreja, para vivermos livres e abençoados, precisamos vencer a batalha na mente. Existe uma batalha na mente muito intensa. 2 Coríntios capítulo 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais,
e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós e sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pare aqui, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa obediência de Cristo aqui, obediência de Cristo, é o ato de justiça na cruz, que eu disse agora há pouco, que é também chamado obediência de Cristo. Então, levando todo pensamento ao ato de justiça de Cristo na cruz. É o que Paulo está dizendo aqui. Agora, escuta bem, igreja, que batalha é essa na mente? Que batalha é essa na mente? É a batalha com os pensamentos malignos que aparecem, que são semeados pelo próprio Satanás, para nos tirar a convicção, a certeza de que somos a justiça de Deus em Cristo. Para nos tirar a certeza de que temos uma vida nova, por causa da graça, por causa do sacrifício de Jesus, por causa do ato de justiça dele. Por isso é que em todos os momentos, quer bons, quer maus, devemos confessar que somos a justiça de Deus. Somos a justiça de Deus em Cristo. Sabia que é poderoso você confessar isso? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou resultado da justiça de Deus em Cristo. O que eu tenho é por causa da justiça de Deus que foi executada em Cristo, que foi satisfeita em Cristo. O que eu posso ser é por causa da justiça de Cristo. Eu vou viver o melhor é por causa da justiça de Deus em Cristo. Eu vou ser herdeiro, sou herdeiro de todas as bênçãos do Pai, por causa que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu tenho que confessar isso o tempo todo. Diante de uma circunstância negativa, eu tenho que confessar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Ou seja, a minha expectativa é que tudo pode estar contra mim, as coisas estão vindo em sentido contrário, o inimigo ataca, a doença que ataca, há um problema ali que ataca, há uma falta disso, daquilo, há muitos rumores, muitos questionamentos que vêm à mente sobre as situações que eu não sei explicar, mas eu não devo ficar conversando com o diabo, eu não devo dar espaço para o inimigo ficar argumentando as coisas na minha cabeça. Eu tenho que levar todo pensamento à cruz, ao ato de justiça de Cristo e dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu não vou ser paralisado, eu não vou ser destruído, eu não vou retroceder, eu não vou negar minha fé. Eu sou a justiça de Deus em Cristo e eu vou vencer. Eu sou a justiça de Deus em Cristo e eu vou romper. Eu sou a justiça de Deus em Cristo e eu serei curado. Eu sou a justiça de Deus em Cristo e vou melhorar de vida. Eu sou a justiça de Deus em Cristo e o inferno estremecerá e cairá e será totalmente destruído. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Já confessou isso hoje? Põe a mão no seu coração e fala: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você tem que aprender a falar isso todo dia, em todo momento. Se vem um terror durante a noite, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Se tem um problema que aparece, você não esperava que podia aparecer, primeira coisa: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Qualquer coisa que acontecer de ruim, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Qualquer coisa que acontecer de bom também, eu sou a justiça de Deus em Cristo. É por isso que eu estou sendo abençoado. Aleluia, glória a Deus. Então, a palavra de Deus fala que nós temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Nós, interessante, né? A palavra nós, né? O diabo tem hora que dá um nó, Satanás vem dar um nó na nossa cabeça, né? Por isso que muita pessoa fica maluca, fica deprimida. O diabo vem dar um nó, amarra, né, algo na sua cabeça, um pensamento mau, amarra ali uma coisa fixa, amarra na sua cabeça ali uma ideia, né, de morte, alguma coisa, e você começa a ficar ali se destruindo com aquele nó na cabeça, né, com aquela coisa ruim amarrada na cabeça. Então você tem que entender que isso é guerra, isso é batalha. Como é que você vai vencer essa batalha? Daqui a pouco eu vou ensinar isso, né? Precisamos então saber que temos armas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Aqui Paulo está falando de uma fortaleza mental, é fortaleza na mente. O que é uma fortaleza na mente? É um pensamento tão forte, tão forte, tão forte, que parece que ele fica grande, domina tudo e cerca
seus pensamentos, cerca tudo, e você não consegue pensar diferente, não consegue ir para lugar nenhum, você fica preso àquilo, amarrado àquilo, e isso então é uma fortaleza. Você não consegue nem ver do outro lado, você está assim, cercado por uma ideia terrível, né? E sofisma é uma coisa que parece ser e não é. É uma ideia que você tem assim, parece uma coisa boa e não é. Então é o inimigo tentando te levar para o mau caminho. Então você não pode seguir nenhum sofisma, tem que anular todo sofisma. A altivez é quando você começa a se engrandecer, aceitar a ideia de que você é grande, aceitar a ideia de que você é poderoso em si mesmo, aceitar a ideia de que você é brilhante em si mesmo, que você é capaz em si mesmo. Aí você começa a ficar altivo. Isso é um pensamento mau, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ora, tem tudo isso, as fortalezas mentais, os sofismas, os nós, a altivez, refere a pensamentos malignos, semeados por Satanás, para nos levar de volta ao cativeiro do pecado e nos levar de volta à justiça própria. Observe que o diabo trabalha na sua mente para tirar você da justiça de Deus e colocar na justiça própria. Quando você começa a julgar as coisas, julgar até o próprio Deus, isso é o que? Justiça própria. Quando você começa a querer achar uma resposta, querer achar um justificativo para uma situação, aí você começa a exercer justiça própria. Está acontecendo, é porque eu falhei nisso. Está acontecendo porque fulano falhou comigo. Está acontecendo porque não sei o quê. Aí você começa a exercer justiça própria. Tudo isso é mal. E Paulo diz que você tem que destruir, você tem que anular essas coisas dentro de você. Como você anula? Pegando tudo isso e levando à cruz, levando à obediência de Cristo, levando ao ato de justiça que consumou a sua redenção, que consumou a sua verdadeira libertação. Você está livre de tudo isso. Você não tem que carregar esses pensamentos maus. Você é livre para servir a Deus. Você é livre para ser abençoado. Você é livre para prosperar. Você é livre para ter tudo que Deus fala que você tem nele, em Cristo. E você, portanto, não pode aceitar outra ideia. E você então deve se levantar nessa hora e dizer: Satanás, eu sou a justiça de Deus em Cristo, e levo todas essas ideias, essas fortalezas, esses maus pensamentos à cruz, e anulo tudo isso, e declaro tudo isso destruído pelo poder do sangue de Jesus. Você tem que lutar. Se é batalha, você tem que estar lutando. Há momentos que você tem que só descansar mesmo, mas há momentos que você tem que lutar, reagir. Você não pode aceitar o inimigo ficar plantando ideias malucas, ideias loucas, ideias fixas que vão destruir sua alma, vão destruir seu coração, vão destruir você, seu ministério, seu futuro, sua prosperidade. Não aceita. O diabo trabalha assim na mente, para tirar você da justiça de Deus e colocar na justiça própria. Ele quer que você volte a viver na desobediência, na ignorância, com complexo de culpa, e assim você vai se entregar ao pecado. Não importa as circunstâncias, não importa o que você está passando, você deve sempre se ver como alguém destinado a ser e viver o que Jesus conquistou para a sua vida na cruz do Calvário, e o ato de justiça dele, a morte, tudo que ele passou, a condenação, o sofrimento, os castigos, tudo que ele passou, trouxe para você uma vida perdoada, uma vida remida, transformada, redimida, coberta pelo sangue do Redentor, coberta pela graça. Ele trouxe a você uma vida totalmente liberta de toda e qualquer condenação, e você é justo em Cristo, e você tem agora as heranças do Pai, e você vai viver como filho de Deus, e vai possuir todas as heranças, e vai andar na luz dele, e vai ser mais que vencedor. Você não pode aceitar outra ideia, então você tem que falar isso, declarar isso, Se vierem os pensamentos contrários, leve-os a render-se ao fato de que o ato de obediência de Cristo foi um ato de justiça. Atenção, o ato de obediência de Cristo foi um ato de justiça que tornou você justo, com direito de receber tudo que Ele merece. Você não vai receber nada porque você tem mérito, não vai receber nada porque você está fazendo por onde merecer, mas você vai receber porque no ato de justiça de Deus na cruz, Ele levou sobre Jesus, derramou sobre Jesus tudo que eu e você merecia, tudo que nós merecíamos, para que pudesse nos dar tudo que Jesus merece. Tudo que Jesus merece tem que vir para mim, e tudo que eu mereço já foi para Ele. Você tem que declarar isso todo dia: Satanás, tudo que eu mereço já foi sobre Jesus, e tudo que Jesus merece tem que vir para mim, porque eu sou
a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Declara isso o tempo todo. Declara mais uma vez: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Declara em voz alta. Declara com fé: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, né? Então, ao declarar que você é a justiça de Deus em Cristo, você está dizendo, olha só, ao declarar que você é a justiça de Deus em Cristo, você está dizendo: nada é porque eu mereço, mas porque Jesus merece. Jesus recebeu na cruz tudo que eu merecia, para que eu receba tudo que Ele merece. Portanto, eu me aposto da cura, porque Ele recebeu as pisaduras que eu deveria receber. Eu recebo as suas bênçãos, porque Ele recebeu as minhas maldições. Sim, eu recebo a paz de Deus, porque Jesus recebeu os castigos que eu deveria receber. Aprenda isso, a maneira de levar seus pensamentos à obediência de Cristo. Atenção, a maneira de levar seus pensamentos maus à obediência de Cristo é confessando em voz alta: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Porque 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, está escrito na Bíblia isso? Para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então, quando estou declarando que sou justiça de Deus, eu estou atestando, estou confirmando essa palavra, confirmando que a palavra diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, eu estou declarando algo que a palavra diz. Não estou declarando algo que foi sugerido pelo pastor, por alguém, não. Estou declarando que a palavra de Deus fala: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Diga em voz alta: eu sou altamente abençoado, grandemente favorecido em Cristo Jesus, e sou amado para sempre por meu Pai, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Quer o diabo aceite ou não aceite, você vai melhorar de vida. Quer o diabo aceite ou não aceite, se você andar firme nessa certeza que você é a justiça de Deus em Cristo, você vai ter vida longa e saudável. Sim, porque Abraão viveu vida longa e saudável, e a palavra diz que Abraão creu na justiça. Abraão creu e isso foi imputado para a justiça, porque Abraão creu que havia uma justiça por ele, uma justiça que seria feita em Cristo por ele, e portanto Abraão lá atrás já via a justiça de Deus em favor dele sendo executada no Salvador, e Abraão creu na justiça, isso foi imputado para a justiça, e ele viveu uma vida abençoada, próspera e saudável. Não é correto você pensar que é justo pelo que Jesus fez, e que depois que erra você se torna injusto. Não é correto você pensar assim. Se isso fosse verdade, então o que Jesus fez é menos eficaz do que o que Adão fez. O que Adão fez tornou você pecador, mas o que Jesus fez tornou você uma pessoa justa. Se você é nascido de novo em Cristo, você não tem mais prazer em viver no pecado. No entanto, se vier a pecar, se vier a errar, não aceite a ideia de que se tornou injusto, que se tornou perdido, se tornou rejeitado por Deus. Pois diante de Deus você é justiça de Cristo, você é a justiça dele em Cristo, você está justificado para sempre, você é justo para sempre. Lembra da ilustração da metamorfose da lagarta em borboleta? A lagarta, ela vive rastejando, ela vive às vezes passando em lugares imundos, né? Mas quando ela passa a metamorfose, que ela é transformada numa borboleta, a borboleta passa a voar, a borboleta passa a ter uma natureza diferente e passa a buscar lugares mais limpos. Ora, se a borboleta cai no lixo, né, por um vento, alguma coisa, ela
cai no lixo, ela se suja no lixo, não significa que ela voltou a ser lagarta. Ela não voltou a ser lagarta, ela é borboleta. Mas ela teve ali um momento que se sujou. Então ela vai ter que se safar, se limpar e prosseguir voando. Ela não vai prosseguir rastejando. Ora, você foi transformado numa borboleta para o Senhor. Quem diz amém, aleluia. Então, se você eventualmente tem um erro, comete por acidente, por distração, alguma coisa, você peca, você não volta a ser o que era. Você não será mais aquele pecador de outrora. Você agora é uma nova criação. Quem diz amém, aleluia? Você está em Cristo. Então, você não vai aceitar o pecado. Você vai discordar do diabo e vai continuar crendo que você é a justiça de Deus em Cristo. Ora, então, é assim que tem que ser a nossa vida, né? Fugindo da sujeira. Mas se eventualmente sujamos, saímos da sujeira e prosseguimos reinando. E aí vem o terceiro tópico: reinando com abundante graça e o dom da justiça. Reinando com abundante graça e o dom da justiça. É o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por que reinou a morte no mundo? Por que a morte reinou no mundo? Olha só, quando você olha alguém estendido no caixão, quando você vai no velório, vê um ser humano ali morto, você tem que lembrar que aquilo é por causa do pecado de Adão. É por causa do pecado de Adão. O homem só veio a morrer por causa do pecado de Adão. Isso até comprova o que está escrito na Bíblia. Comprova o que está escrito na Bíblia, né? Tu és pó e ao pó tornarás. Então, o que Deus falou lá no início está sendo visto até hoje. Por causa do pecado de Adão, os seres humanos morrem e é uma situação degradante. A palavra diz que aquele que é justo em Cristo tem uma promessa. Qual que é a promessa? Ainda que morra, viverá. E mesmo depois de morto, vai chegar o momento que ressuscitará. Voltará com o corpo glorificado. Então, para quem é justo em Cristo, a morte não é o fim, né? Os que morrem justos em Cristo têm a expectativa da ressurreição, com corpos glorificados. Agora, há duas grandes bênçãos que você tem que ter e tomar posse, porque Deus dá de presente. Duas bênçãos que Deus oferece para você de presente, né? Para você reinar em vida, para você viver uma vida vitoriosa. Deus oferece graça abundante e oferece o dom da justiça. O dom da justiça. São dádivas, presentes do Pai para você que se converteu a Cristo. Esses presentes são dados a você, não pelo que você faz, não pelo que você consiga ser a partir de você mesmo, mas pelo que Cristo fez na cruz. Cada vez que você confessar que está debaixo da graça, que você é a justiça de Deus em Cristo, você está confirmando a sua fé e testificando para o mundo espiritual que a sua vida está firmada, está estabelecida na obra da cruz. Quando olhamos para a igreja na atualidade, estamos vendo muitos reinando, estamos vendo muitos vencendo, estamos vendo muitos prosperando, estamos vendo muitos tendo uma vida abençoada em todo sentido? Não. Não estamos vendo, estamos vendo muitos lamentando, muitos murmurando, muitos praguejando, muitos falando coisa negativa, mas poucos vencendo o mundo, a carne e o diabo. Ouça bem, a morte reinou desde o pecado de Adão. Desde que Adão caiu em pecado, a morte reinou e vem reinando. Mas agora Deus ordenou que a vida reine e que você reine em vida, nessa vida, por Jesus Cristo. Mas essa promessa não é para todos que apenas leem a Bíblia, que apenas ouvem a pregação e o ensino, mas para todos que recebem com fé, em fé, essas coisas que Deus oferece. A abundância de graça e o dom da justiça. Abundância de graça e o dom da justiça. Ah, mas eu estou ainda errando, eu ainda sou falho, eu não mereço ser justo.
Tem gente que pensa assim: eu não mereço ser justo. Como é que Deus me chama de justo se eu não mereço ser justo? Tem gente esperando merecer. Olha para cá, igreja. Se você esperar merecer, vai passar o céu e a terra e você vai continuar esperando, tá? Você não vai nunca merecer. Não tem como merecer. Não tem como nenhum ser humano. Tem gente que é tão curto de mente que ele ainda tem essa ideia: não, eu ainda vou ser um crente reto, eu ainda vou ser um crente perfeito, ainda vou cumprir a vontade de Deus, e se eu cumprir a vontade de Deus, eu vou exigir de Deus. Já vi até alguém falando assim para Deus: ó Deus, eu tenho cumprido a tua palavra, então o Senhor está obrigado a me abençoar. Você está obrigado a me abençoar, porque eu estou reto, estou santo, né? Quando alguém ora assim e pensa assim, é pobre, cego e nu, não está vendo, não está enxergando, não consegue ver um palmo na frente do nariz, não consegue enxergar a si mesmo, não consegue nada. Ele está achando que cumprir rituais, cumprir certas coisas, o leva a ser aprovado. Está enganado. Não é verdade isso? A Bíblia não diz que você se aprova, que você se torna santo por si, com a sua capacidade de se tornar santo. Não tem como. É como você ficar podando o espinho do espinheiro, esperar que ele não vai dar mais espinho. Ele vai dar espinho. Então, você precisa entender que a maneira certa é você vencer o pecador que está em você. Mas como vencer o pecador? Como levar esse pecador à morte? A Bíblia fala que já morreu. Na verdade, você não tem que levar à morte. O pecador que está dentro de você já morreu. Mas para você se apossar da morte do pecador, da morte do velho homem que está em você, você tem que andar na luz da palavra. Você tem que concordar com Deus. Concordar com Deus que você já morreu. Concordar com Deus que o velho homem está crucificado. Concordar com Deus que você é justiça de Deus em Cristo. Concordar com Deus que é a palavra de Deus que vai transformar e santificar você. Você tem que concordar. Não é você mesmo, né? Então, é verdade que Jesus não merecia ser castigado. Ele não merecia ser castigado, mas foi, né? E você pensa assim: eu não mereço ser justo. Sim, Jesus também não merecia ser castigado. Não merecia ser castigado, mas foi castigado no seu lugar, né? E você não merece ser justo, mas Jesus conquistou isso para você. Deus diz que você se tornou justo. Deus diz que Jesus se tornou pecado. Como é possível Jesus se tornar pecado? Olha para cá. Como é possível Jesus se tornar pecado? Mas Deus fala que o considerou pecado. Como é possível você se tornar justo? Deus olha para você e diz: você é justo, eu considero você justo, porque Jesus, que é o justo, mora em você. Então você é justo. Quem diz amém, aleluia? Então é dessa forma, precisamos crer. Temos que crer. Quando Jesus estava na cruz, pagando nossos pecados, morrendo por nós, Deus, o Pai, deixou de encará-lo como filho perfeito. Houve um momento que teve que quebrar a comunhão, teve que romper a comunhão de Deus Pai e Deus Filho. E Jesus chegou a dizer: meu Deus, meu Pai, por que me desamparaste? Houve um momento que teve que cortar, a divindade teve que se repartir ali, teve que se fraccionar ali. O pai tinha que se separar do filho, porque o filho estava ali como réu, e o pai estava ali como juiz. Não tinha comunhão entre o juiz e o réu. Então, o pai teria que executar um juízo. Então, Jesus teria que sofrer. Houve uma separação, e ali, então o pai o encarou literalmente como pecador. A Bíblia fala que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Essas pisaduras do Senhor não eram as feridas dos açoites dos soldados. Essas feridas, essas pisaduras eram os castigos, os açoites do Pai, a ira do Pai que veio sobre ele, o despejar de toda condenação, o despejo de todo juízo que veio sobre ele. Aquilo feriu Jesus profundamente, né? Então aquilo teve um efeito forte, e ele então ficou moído. A Bíblia fala que ele foi moído por nossas transgressões. Jesus foi moído, foi dilacerado por nossas transgressões. Então ali o Senhor, pelas suas pisaduras, ele liberou para nós a cura. Então nós temos a cura porque ele levou nossos açoites, os açoites do Pai, né? E ele recebeu os castigos que eu e você deveríamos receber. Nos tornamos justos pelo que ele fez, e não pelo que nós fazemos.
Nos tornamos justos porque Ele conquistou para nós essa bênção de ser justos. Quem diz amém, aleluia? Então não é por mérito, não é por esforço, não é por atos religiosos, não é por nada dessa terra. É pelo que foi feito, está feito. Nos tornamos justos, não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez e sofreu. Não é o que fazemos que nos torna justos, mas o dom da justiça. Por que diz a palavra dom da justiça? A palavra dom, no grego, no original do Novo Testamento, significa presente, dádiva. Então, a justiça não é algo a ser conquistado. A justiça não é algo a ser buscado, a justiça é algo a ser recebido. Deus te dá o dom de ser justo, recebe. Quem recebe, diga amém. Deus lhe dá o dom de ser justo, e isso não é coisa pequena, isso é coisa grande, porque quando você se torna justo, aí você se torna uma pessoa abençoada, você se torna uma pessoa absolvida, você se torna uma pessoa perdoada, você se torna uma pessoa muito privilegiada, porque você passa a ter acesso ao Pai para receber as suas ricas heranças. Então você é justo, e porque é justo, se tornou filho. Então, você não é justo apenas quando faz as coisas certas. Atenção, igreja, você não é justo apenas quando você ora, não é justo apenas quando você lê a Bíblia, não é justo apenas quando você adora a Deus, oferta e faz isso e aquilo. Não, você é justo em todo o tempo, em casa, deitado, dormindo, sentado no trono branco, pode ser amarelo também, pode ser azul, sentado em qualquer lugar, brincando, jogando bola, quando você está muito sorridente, quando você está chorando, quando você está falando coisa boa, e até quando você fala besteira, você é justo. Mas e aí, o que eu faço para não falar besteira? Aí é outra história. O que eu faço para não pensar coisa ruim? Aí eu expliquei aqui hoje, tem uma batalha na mente, você tem que entender essa batalha na mente. Você tem que trocar os pensamentos maus pelos pensamentos certos, bons da Bíblia. Você tem que mudar seu jeito de falar, de pensar, de agir, de se ver a Deus. Então há muita coisa para mudar na sua vida, mas enquanto isso não muda, você continua justo. Quem está entendendo, diga amém, aleluia. De outra forma, Deus estaria mentindo. De outra forma, Cristo fez algo que já não tem mais valor. E a Bíblia fala que o que Ele fez está feito. Está feito, o que Ele fez está feito, não tem que fazer de novo. O sacrifício dele foi de uma vez por todas, não tem que fazer de novo. O que Ele conquistou está conquistado, o que Ele lhe deu está dado. Agora você pode receber ou não, você pode considerar se vendo como um fracassado, você pode continuar se vendo como alguém que é escravo do pecado. Sim, você pode, porque se você não quer ser liberto pela palavra, não quer ser liberto pelas conquistas da cruz, não quer ser liberto pelo dom da justiça, então você vai ficar escravo ainda. Mas não significa que você é escravo, significa que você, sendo livre, se deixa ser escravo. É como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Teve uma nação lá na Ásia, esqueci agora o nome, um povo que estava preso numa ilha, né, e os americanos, aliás, os alemães estavam dominando aquela região, o exército de Hitler estava dominando aquela região, e aí deixaram soldados ali vigiando os presos, que estavam presos na ilha, né, no cativeiro da ilha. Mas acabou a guerra, né, os aliados americanos e russos e tal venceram a guerra, e aí o Hitler já não dominava mais, mas aqueles soldados daquela ilha continuaram lá, né, e cercando a ilha, mas já não tinham mais domínio daquela ilha. E aí os japoneses chegaram, e aí aqueles soldados ali fugiram, e então os japoneses chegaram, abriram as portas das cadeias e saíram. Mas aqueles homens estavam lá dormindo, não viram abrir as portas das cadeias e ficaram dormindo, cansados ali, dormindo, estavam na cadeia, e as portas abertas, eles não saíram da cadeia. Depois alguém chegou e disse: olha, as portas estão abertas. Eles começaram a sair da cadeia, e aí alguém informou assim: ó, já tem vários dias que as portas estão abertas, tem vários dias que os alemães perderam a guerra, e vocês não tinham que ficar presos, mas ficaram presos por ignorância. Então olha para cá, tem muita gente assim,
já não tem mais que ficar na cadeia, a cadeia já foi quebrada, os cadeados foram quebrados, as portas das cadeias foram quebradas, você já está livre há muito tempo. Mas você ainda anda preso, ainda está no cativeiro do pecado. Por quê? Por ignorância, por não saber que Jesus já veio, amarrou o valente, já destruiu os exércitos de Satanás e já lhe deu a completa libertação. Seja livre. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã, fala: seja livre, seja livre. Você é a justiça de Deus em Cristo. Quem diz amém, aleluia. Olha, experimenta levantar cedo e antes de sair de casa, você pensa: eu tenho que resolver um problema hoje. Senhor, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Ah, Senhor, está tendo uma luta aqui em casa, uma situação aqui que tem que ser resolvida. Mas eu quero dizer, nós somos a justiça de Deus em Cristo. Ah, Senhor, tem uma enfermidade aqui incomodando, mas eu quero declarar aqui: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Em todo momento declara: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Vai declarando, quer ser momento bom, quer ser momento mau, vai declarando: eu sou a justiça de Deus em Cristo. E você vai ver mudança, sabe por quê? Porque pela justiça de Deus em Cristo, tudo está provido para você. Tudo está provido para você. É uma questão de tempo, e você vai ter a vitória, e você vai sorrir, e vai viver bem. Quem diz amém, aleluia? Quantos creem nessa palavra, diga amém, aleluia. Quantos querem declarar que é a justiça de Deus em Cristo? Fica de pé agora, e nós vamos orar, e nós vamos agora amarrar esses pensamentos malignos que tentam nos levar de volta ao mundo, tentam nos levar de volta à velha vida, tentam nos levar de volta à justiça própria, tentam nos levar de volta a um pensamento de derrota. Vamos agora combater o bom combate na nossa mente. Vamos amarrar esses pensamentos declarando: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Começa agora a orar, igreja. Começa a declarar a sua fé, igreja. Começa a crer e vencer esses maus pensamentos. Quem sabe um mau presságio, alguma coisa, um sentimento mau que tem vindo à sua vida, que tem abatido sua alma. Começa a declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu estou destinado a viver uma vida saudável. Eu estou destinado a viver uma vida santa, abençoada, gloriosa, vitoriosa, uma vida abastada. Eu recebo a abundância da graça em Cristo, o dom da justiça de Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo, e eu vou romper, eu vou vencer, minha família vai vencer, essa igreja está vencendo, nós somos vencedores em Cristo. O mal não pode reinar, nós estamos aqui para reinar. O Senhor nos levantou para reinar em vida, e eu reino porque sou a justiça de Deus em Cristo. Eu marcho sobre a terra porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu declaro que não há mais portas fechadas, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu declaro que o inimigo não vai continuar reinando, não vai continuar prevalecendo na minha casa, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu declaro que a minha família é do Senhor, que vai converter todos, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu declaro que vou ser um ministro da bênção, vou ser um ministro da graça, porque eu sou justiça de Deus em Cristo. Começa a declarar, igreja. É para declarar, é para confiar, é para confessar, igreja. Sai da passiva, igreja. Sai do comodismo. Começa a declarar que você é a justiça de Deus em Cristo. Começa a romper em fé diante do mal, diante das portas do inferno. Vai declarando: nada vai me deter, nada vai me impedir. Eu vou de fé em fé, eu vou possuir as nações por herança. O Senhor é comigo, o Senhor é por mim. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Nessa semana eu vou ver milagres, nessa semana eu vou ver portas abertas, nessa semana eu vou ver o valente amarrado, nessa semana eu vou ver a maldição se tornar bênção, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Declara, igreja, declara em fé, igreja, profetiza em fé, igreja, combate o bom combate da fé, igreja. Vença essa batalha na mente agora, igreja do Senhor Jesus. Vença essa batalha na mente. Não precisa ter medo, você tem a graça, você tem o favor de Deus na sua vida, você tem o Espírito Santo que te ajuda, que intercede por você. Não tenha medo de orar, não tenha medo de profetizar, não tenha medo, não tenha constrangimento, não tenha vergonha, não tenha timidez. Declara a sua fé, aleluia. Oh, Xaramaria. Santo de Deus, Senhor, vem agora colocar em cada coração
a fé, a certeza dessa palavra, Senhor, que possa crescer dentro de cada um, Senhor. Fortalece a vida de cada um, fortalece a alma, livra, meu Pai, de todos esses rumores, livra, meu Pai, desses pensamentos maus, livra a igreja, Senhor, dá agora uma mente renovada, um coração renovado, Senhor, diante da Tua face, abençoa Teu povo, Senhor, fortalece cada um na fé, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, Senhor.